Nesse vídeo vamos discutir o que é a estatística, como ela nasce e quais são suas relações com a ciência de dados que nasce um século depois. A estatística, assim como muitas outras ciências, não teve um nascimento claro ou um grande divisor de águas que marca seu surgimento. Ela foi nascendo aos poucos, de forma independente por diversas pessoas em lugares e datas diferentes, até que alguém organizou todos esses conhecimentos como um campo de estudo que conhecemos como estatística. Tradicionalmente, consideramos que as primeiras investidas no mundo da estatística foram os estudos de probabilidade no século XVII, que investigava problemas em jogos de azar. Esses conhecimentos foram amplamente estudados de lá para cá, começando com Pierre de Fermat em correspondência com Pascal, para resolver um problema de como dividir uma premiação de uma partida de cartas que não tinha chegado ao fim. Como queremos estudar uma parte da estatística que está mais próxima das nossas definições de ciência de dados, vamos avançar até o século XVIII, quando ao fazer medições das posições dos planetas, astrônomos notaram alguns pequenos desvios. Eles tinham um modelo matemático para prever onde e quando um astro deveria estar, e quando miravam os telescópios para confirmar a teoria, percebiam que ocasionalmente aconteciam pequenos erros. Haviam duas possíveis explicações para esse fenômeno. O modelo que previa a posição dos astros estava errado e precisava ser atualizado, ou os equipamentos utilizados para a coleta desses dados não seriam precisos e sensíveis o suficiente. Após muitos anos de pesquisa, obteve-se uma grande confiança nos modelos utilizados, e muita atenção foi dada para esses pequenos desvios entre os valores previstos e os efetivamente observados. Até mesmo um grande gênio, o Gauss, começou a esboçar uma teoria sobre esse fenômeno, que merecia um capítulo inteiro em uma de suas publicações. Finalmente, a causa desses pequenos desvios foi atribuída à qualidade dos equipamentos. Com isso, foi iniciada a produção de equipamentos cada vez melhores e mais precisos. Laplace, outro grande gênio da humanidade, redescobriu o capítulo onde Gauss esboçou a teoria sobre esses pequenos desvios e que havia ficado sem muita atenção na época, e dedicou um volume inteiro de suas predições astronômicas apenas para tratar sobre esse fenômeno. Foi notado que eles seguiam sempre uma certa distribuição, que hoje a conhecemos como distribuição normal ou gaussiana. Após o início da produção de equipamentos de melhor qualidade, foi percebida uma queda na quantidade de erros, como era esperado. A partir disso, eram produzidos equipamentos cada vez melhores e, conforme a qualidade dos equipamentos ia aumentando, a quantidade de erros ia diminuindo. Até que, em um certo ponto, começou a acontecer algo muito estranho. Os erros param de diminuir, mesmo com a melhora substancial dos equipamentos de medição. Nessa época, a humanidade passava por uma grande onda de otimismo com a ciência e suas descobertas. Acreditava-se que essa forma de pensar poderia responder a qualquer pergunta, como se o nosso mundo fosse um grande relógio com complexas engrenagens, e que quando conseguíssemos descobrir como esses mecanismos funcionavam, poderíamos descrever e prever qualquer coisa, desde a posição dos astros até os comportamentos humanos e sociais. Mas aqueles pequenos desvios que os astrônomos perceberam na posição dos astros ainda perturbavam as grandes mentes. Parecia que o modelo precisava enfim ser atualizado, uma vez que os novos dados não apoiavam o modelo antigo. Os cientistas da época, ao mergulhar profundamente nessa questão, descobriram algo que revolucionaria o mundo dali para frente. Foi descoberto que o mundo não era determinístico, ou seja, mesmo que nós tivéssemos as melhores ferramentas de coleta de dados e conhecêssemos o modelo perfeito da natureza, ainda assim não seria possível prever o futuro com exatidão. Isso se dá pelo fato de que o mundo possui componentes intrinsecamente aleatórios. Assim, deixamos de viver em um mundo determinístico e passamos a viver em um mundo estocástico. A estatística nasce, entre outras coisas, como ferramenta para lidar com esse mundo não determinístico. E outras áreas da ciência, como a física e a economia, e várias outras, possam continuar criando modelos e hipóteses para um mundo cheio de aleatoriedades. Continuando a nossa história, avançamos para o final do século XIX para encontrar um importante personagem para o nascimento da estatística, o britânico Francis Galton, que apesar de não ser tão famoso quanto seu primo Charles Darwin, era igualmente talentoso. Gênio em diversas áreas, Galton era antes de mais nada um excepcional observador. Como um dos fundadores da revista Biométrica, ele ajudou a tabelar diversas características entre as pessoas, como o tamanho dos ossos e o volume dos crânios, entre muitas outras medidas com povos de todo o mundo. Ao relacionar esses dados, Galton percebeu um curioso fato. Quando os pais eram em média mais altos do que a média da população, seus filhos tinham uma grande chance de também serem mais altos do que a média, mas raramente eram tão altos quanto seus próprios pais. O mesmo ocorria do outro lado. Quando os pais tinham uma altura menor do que a média da população, seus filhos geralmente também eram menores do que a média, mas raramente tão baixos quanto os seus pais, de forma que suas alturas sempre se aproximavam da média da população. A este fenômeno, Galton deu o nome de regressão à média, pois parecia haver uma força que puxava a altura das pessoas de volta para a média.
Essas ideias foram aperfeiçoadas e formalizadas pelo seu herdeiro intelectual Karl Pearson, com os conceitos que conhecemos hoje como regressão e correlação. Nosso último personagem da fundação de estatística é Ronald Fisher, considerado um dos maiores estatísticos do século XX, e sem nos aprofundarmos tanto em suas diversas contribuições e desafetos que colecionou durante a carreira, podemos destacar um grande serviço que ele prestou para toda a comunidade científica, com uma publicação sobre design de experimentos. Antes de Fisher, cada cientista tinha uma metodologia própria para analisar dados e tirar conclusões. Naturalmente, algumas dessas metodologias eram mais rigorosas e outras eram mais frágeis. Com sua publicação, Fisher teve um impacto incalculável em educar gerações de cientistas de várias áreas sobre como analisar dados e testar hipóteses. Da medicina à agricultura, é difícil pensar em uma área que não foi fortemente impactada por suas ideias. De Fisher para cá, todas as ciências têm tirado proveito da estatística como ferramenta para a análise de dados. E quando utilizamos técnicas estatísticas dentro das empresas, seja para criar modelos preditivos ou testar hipóteses, atribuímos o nome de ciência de dados. Isso significa que a ciência de dados é apenas a aplicação dessas técnicas? Será que não há nada de novo nessa área que a diferencia da estatística? Essas e outras perguntas nós respondemos no próximo vídeo. Até lá!